Primeiramente, boa tarde, é uma satisfação estar aqui, agradecer ao presidente Bira, o Marcelo, toda a diretoria, pela oportunidade, na verdade. Eu me sinto um privilegiado de estar hoje aqui, frente a essa camisa que eu vou ter o maior orgulho, né, e comprometimento de representar, porque é uma equipe centenária, o maior campeão estadual do mundo, né? Então isso é uma coisa muito importante se frisar, uma camisa pesada com uma torcida apaixonada. Então quando eu tive o primeiro contato de vir defender a equipe do ABC, eu não pensei duas vezes, foi uma negociação muito rápida, porque para mim é um privilégio muito grande. Tenho que entregar muito aqui, porque o ABC é muito grande, tem uma torcida apaixonada e vocês vão esperar da minha parte, da comissão técnica, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, de no 2024 a gente conquistar. A gente tem que vir para cá para conquistar, não só para passar, para deixar o nome marcado na história do clube e num futuro colocar o ABC no devido lugar que ele merece. Essa questão de número de atletas não que é cedo, mas a gente chegou ontem, né, a Natal, tivemos um primeiro contato ontem à noite com a direção, então a gente nos próximos dias a gente vai conversar. Primeiramente, claro que a gente pretende trabalhar com um grupo não tão numeroso, um grupo que nos atenda bem, não digo a palavra enxuto, mas um grupo que nos atenda. A gente tem competições importantes logo de início, mas é muito cedo. Acho que talvez mais na frente eu possa te responder mais precisamente quanto será o número ideal de atletas para a gente trabalhar. Tiago, boa tarde, sou Rodrigo Ferreira, da 96 FM aqui de Natal. Boa tarde, Rodrigo. Queria também emendar duas perguntas em uma, né? Primeiro, queria que você fizesse uma recordação desse seu trabalho último agora no Amazonas, né? Foram 18 meses, um trabalho para os padrões de futebol brasileiro longo, né? Praticamente 1 ano e meio, você conseguiu lá um acesso, teve uma participação importante no acesso também desse ano do título. E a segunda pergunta seria do atual elenco. O que é que você conhece e se pode haver, né, alguma possibilidade de algum desses jogadores que já estão aqui integrarem o elenco para a temporada de 2024? Bom, primeiramente, a primeira pergunta referente ao Amazonas. Quando eu aceitei o desafio, muitas pessoas acharam que a gente estava fazendo a coisa errada, porque o Amazonas era um clube de nem 3 anos de existência. Chegamos lá, tivemos que fazer uma reformulação. Para vocês terem uma ideia, na montagem da Série D a gente teve que liberar 21 jogadores, né, e recontratar um time durante a competição. Então a gente foi mudando a equipe durante a primeira fase da série D e tivemos êxito, né? Claro que a gente teve um suporte muito grande, conquistamos o acesso de forma inédita na primeira participação do clube. Até o jogo do acesso nós tivemos apenas uma derrota na competição e conquistamos o acesso. No ano de 2023, o ano que a gente foi campeão estadual, onde a gente perdeu só na primeira rodada do campeonato, tivemos uma derrota, depois vencemos todas as partidas, tivemos 2 empates apenas e fomos campeões inéditos. Na participação da Série C, montamos todo o elenco da Série C, todos os jogadores que foram contratados, que foram até o final, foi a nossa comissão, junto com a diretoria do Amazonas, que contratou. Até o jogo do acesso do Amazonas foram 25 jogos e a gente comandou a equipe em 21 partidas. A gente ficou fora de 4 partidas. Sei que essa pergunta vai vir por que da saída. Motivos que a gente está acostumado no futebol brasileiro. A gente iniciou um quadrangular, tivemos 2 derrotas e a diretoria achou por melhor trocar. A gente saiu, tem uma relação muito boa com o presidente do clube e a gente está marcado dentro da história do Amazonas. Mas hoje eu estou aqui no ABC e assim como marquei a história lá no Amazonas, esse é o meu objetivo, vim para o ABC não só para passar, eu preciso conquistar aqui e o 2024 a gente está aqui para isso. A segunda pergunta é referente ao grupo. Conheço, claro, vários atletas, acho que não preciso falar individualmente aqui, porque talvez a gente possa ter trabalhado com algum atleta, possa esquecer o nome de alguém, mas já trabalhei com alguns atletas do elenco e a gente veio para isso, né? A gente chegou ontem justamente para poder acompanhar esse último jogo, né, que vai ser comandado, né, com o Tostão, né, Marcelo? Que é o auxiliar da casa, que vai comandar a equipe, a gente vai acompanhar. E nos próximos dias a gente vai definir, né, junto com a diretoria. Acho que tudo é junto, não é o presidente, não é o Lacerda, não é o Marcelo, não é ninguém da comissão. A gente tem que trabalhar em conjunto. Tudo em conjunto as coisas acontecem de uma forma melhor e com certeza o resultado é mais positivo. Mas com certeza alguns atletas interessam e a gente vai conversar nos próximos dias. Boa tarde. Boa tarde. Tá, seja bem-vindo. Marco Oliveira, do Grupo Tampolim de Comunicação. Obrigado. 2 perguntas também. ABC 2022, numa crescente. 2023, decrescente. E agora? Crescente de novo. A segunda,
o seu método de trabalho, você gosta de trabalhar com a imprensa, você gosta de cercear, qual é a sua metodologia para o trabalho? A imprensa, na minha opinião, ela faz parte do processo. Um clube de futebol, ele não é só a comissão, não é só os jogadores, não é só a diretoria. Eu sempre falo, o crescimento, as conquistas do ABC, todo mundo ganha. Eu te faço a pergunta, o que é melhor? Cobrir o ABC na Série C ou cobrir o ABC na Série B? É na Série B. Então a gente conta também com a imprensa. Essa questão de relação a gente sempre vai tratar da melhor forma possível, né? A gente tem uma filosofia de que hoje em dia no futebol nada se esconde. Claro que o treinador, uma hora ou outra, precisa ter uma certa privacidade, e não é que a gente está querendo esconder alguma coisa da imprensa. O jogador, às vezes, precisa desse momento mais sem a imprensa, ou sem uma imagem, porque a gente sabe que hoje todo mundo está atrás de informação, a gente está atrás de informação do adversário. Então, assim, tenho certeza que a gente vai ter uma boa relação, né? Eu estou em uma carreira aí de 5 anos, não completei 5 anos como treinador, mas tenho 15 como atleta, né? Então, assim, são 20 anos nessa relação de jogador, treinador, comissão, imprensa. Então vocês podem ter certeza que vai ter sempre um cara aberto aqui para dialogar. Nos últimos dias, até comentei isso com o presidente, né? Várias pessoas, acredito que... Rodrigo, acho que me chamaram nas redes sociais, por WhatsApp, até peço desculpa que eu não podia responder, mas a gente precisava também respeitar o profissional que aqui estava e realmente não havia um acerto ainda, né? Então por isso que eu não respondi vocês, mas vocês podem ter certeza que a partir de agora que eu estou apresentado oficialmente, não só eu, mas toda a comissão técnica, o preparador físico, o Anderson, o João Antônio auxiliar e o Matheus está à disposição de vocês para quando precisar a gente poder trocar informação e falar sobre a nossa metodologia de trabalho. Obrigado. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo ao ABC Rio Grande do Norte. Eu sou Malik Najib. Você no início começou falando que no futebol é assim, trocas, mudanças, tudo é um ciclo, né? Apesar de você não comandar a equipe para esse ano, chega na pré-temporada, você é o 4º treinador do ano, de 2023. Como é que você já planejou, creio eu tenha planejado, esse início, principalmente o primeiro semestre? Tem 2 jogos de pré-copa, tem início de campeonato estadual, e a cobrança, essa que faz parte do futebol, começa logo cedo, né? Como é que você, inclusive o costume daqui é ter pressão a todo momento por causa de campeonato estadual, né? Como é que você enxerga o tempo que você vai ter para esse primeiro semestre, principalmente? Bom, o tempo é um tempo bom, né? A gente tem um tempo considerável até iniciar a pré-temporada, até ter o primeiro jogo. Nós vamos conseguir ter aí uma pré-temporada de 1 mês. A pressão, ela é normal, tu tem que saber levá-la para o lado positivo. Eu costumo dizer para os atletas muito, se tu não gosta de pressão, tu tá na profissão errada. Se tu não sentir aquela adrenalina, arrepiar e sentir isso aí, tu tá no esporte errado, ou então tu para de trabalhar. Eu sei que a pressão aqui é muito forte, tem que ser muito forte, tem que haver cobrança. Eu sou um cara que vou cobrar muitos atletas, né? Vou ser o cara que vou proteger. A vitória é mérito deles, a derrota é comigo. É eu que escalo, é eu que monto a estratégia, é eu que monto a metodologia, então eu sou o responsável. O atleta pode errar lá dentro do jogo? Ele pode errar, mas quem escalou ele fui eu, então eu sou o responsável na hora da derrota. E a gente está preparado para esse desafio. A gente precisa, primeiramente, planejar formação de elenco, né? Resolver a situação dos atletas que ainda estão no elenco, né? A gente sabe que precisa haver, né, presidente? Uma reformulação, porque infelizmente, né, houve esse rebaixamento. O meu objetivo aqui é fazer um time extremamente competitivo, um time organizado e um time que faça o torcedor ter vontade de vir ao estádio ver o ABC jogar, porque eu tenho certeza que o torcedor está magoado, ele está triste pelo que aconteceu, mas a gente tem que lembrar que o ABC internamente está muito bem estruturado e organizado. Então nós, futebol, né, como comissão técnica, a gente precisa dar esse respaldo para a diretoria também, que cumpriu com as suas obrigações de 2023. Então nós, como comissão técnica, a gente vai fazer de tudo para dar esse respaldo para a diretoria e fazer o torcedor ter o prazer de voltar. A gente precisa contratar jogadores e quem permanecer, colocar uma mentalidade nos jogadores vitoriosa. E eu volto a dizer, eu vim para o ABC para conquistar. E eu sei que se eu não conquistar no primeiro semestre, quem me garante que eu vou estar aqui no segundo? Então, assim, eu tenho o objetivo que a gente respeite os adversários estaduais, sim. A gente tem que respeitar, mas não temê-los. Então, a gente vem aqui para conquistar, é o maior campeão do estado, e a gente tem que lembrar sempre disso. Tem pré-Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil. Vocês podem ter certeza que a gente vai trazer jogadores com a mesma mentalidade que eu tenho. Mentalidade vitoriosa e mentalidade de quem quer conquistar dentro do clube.
Rafael, Marcos Vinícius, da TV Universitária. Duas perguntas também. A primeira é tempo de contrato. Quanto tempo de contrato você tem com o ABC? E a segunda é como é que você encara vir para o ABC? Nos últimos anos, o ABC nunca conseguiu manter o mesmo treinador do início da temporada até o final. Sempre mudou de técnico. Como é que você encarou isso com o ABC e também o seu tempo de contrato com o Alvinegro? Essa questão de contrato, para mim, ela é muito relativa no futebol. O meu contrato com o Amazonas, por exemplo, era até o final da Série C e de boca. E a gente ficou... O primeiro contrato era de 6 meses, a gente ficou 1 ano e 6 meses no clube. O nosso contrato aqui, né, presidente, até o fim da Série C, e aí está mais um objetivo. Assim como eu quero conquistar, o meu objetivo é cumprir o contrato. O meu objetivo é conquistar no ABC, o meu objetivo é subir o clube, é ser campeão estadual, é renovar o contrato para o ano que vem. A gente sabe que é muito difícil, a pressão é grande. Mas se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui, né? É uma camisa pesada, eu quero ver esse estádio lotado, a torcida do ABC é apaixonada, sei disso. Então, se o ABC não tinha essa tradição, a gente vai fazer de tudo para a gente completar o ano aqui, o ABC ter só um treinador durante o ano. Aqui, Rafael. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo a Natal. Obrigado. Boa tarde à diretoria do ABC, os colegas da imprensa. Eu sou Rogério Fernandes, da TV Ponta Negra, afiliada do SBT aqui no Rio Grande do Norte. Você falou agora há pouco com relação que o tempo para o ano que vem, eu acho que eu vou ter um tempo bom e tal. O ABC tem um campeonato estadual 10 de janeiro. Já começa o estadual, que é o parâmetro para muita coisa. Muita gente diz, o campeonato estadual não vale essas coisas todas. Vale sim. Principalmente aqui no Rio Grande do Norte, tem uma rivalidade enorme com relação a isso. Qual é esse tempo que você tem então para ver esse elenco para dezembro? O time já joga em janeiro, tem tempo para isso? Isso significa dizer que você tem uma base muito boa no elenco que você já tem, e pela experiência que você já tem, apesar de pouco tempo como treinador, já tem alguém na manga, já tem alguém já no esquema? Sobre o tempo, eu digo de treinamento é um bom tempo, né? A gente pretende começar para a temporada início de dezembro, a gente não definiu ainda especificamente, né, Marcelo, o dia exato, mas vai ser provavelmente dia 7, né, presidente? É o dia que a gente está pensando, então tempo de treinamento sim. Agora, tempo de montagem, a gente já começou. A gente está desde ontem aí, direto, né, Marcelo? Vendo nomes, nós temos uma comissão, tem o pessoal da casa também, a diretoria sempre junto, a gente trocando ideias, eu, Marcelo, a comissão, o presidente. E aí, essa questão de jogadores, o mercado ele é muito grande. Claro que a gente tem concorrências, tem clubes aí que já estão treinando, clubes da Série C, tem outros clubes que estão começando exatamente igual ao ABC, tem outros clubes que vão cair aí, que também vão estar atrasados no processo, mas a gente tem um mercado muito grande de atletas, a gente monitora muito o futebol, é a nossa vida, a gente vive isso. Claro que tem os jogadores, o Marcelo tem o banco de dados dele, a diretoria também tem, nós como comissão técnica, a gente tinha uma forma de trabalhar no Amazonas. Hoje tu tá num clube, tu tem que ter o banco de dados. Então a gente lá no Amazonas, nós já monitorávamos atletas de Série B, de Série C, jogadores que estão fora do país. Então a gente tem uma rede muito grande. E esses próximos dias agora serão definidores de contatos, de contratos, né? E a gente já vem fazendo contatos desde ontem com alguns atletas que eu trabalhei, outros atletas que eu acompanhei. Mas tenho certeza, torcedor não, só o torcedor, vocês como imprensa, você pode ter certeza que a gente vai montar um elenco competitivo e que com certeza vai trazer alegria para o torcedor. Boa tarde, Rafael. Gabriel Gomes, da TV Universitária. Eu queria... Nos últimos anos, o ABC não teve muito o costume de ter muitas pessoas na comissão técnica. Sempre o treinador vinha com auxiliar, talvez com analista de desempenho. Você vem com preparador físico, também com analista. Queria que você falasse sobre a importância também de trazer junto nessa comissão técnica. É fundamental, porque já conhecem a forma que eu trabalho, a gente já está trabalhamos junto 1 ano e 6 meses no Amazonas, o preparador físico sabe a forma que eu gosto do meu time, o auxiliar tem aquela conexão ainda maior, analista principalmente, um analista que conhece o mercado, então é fundamental. E não só nós, a gente agregar com quem está na casa, porque quem está na casa já conhece o processo do clube, conhece a torcida. A gente precisa entender, precisa entender que o ABC não vai ser só a forma do Lacerda trabalhar. O Lacerda precisa entender também o que o ABC gosta, como que o ABC gosta de jogar, como que a torcida gosta de jogar, perfil de atleta. Então, assim, por isso que a importância do pessoal da casa. Mas, claro que ter a minha comissão técnica é fundamental. E fiquei muito feliz de poder trazer eles, porque foram caras que conseguiram me ajudar no Amazonas, onde a gente teve conquista. Então, é de suma importância a presença deles aqui também. Boa tarde, Rafael. Pedro Henrique Brandão, da Jovem Pan News.
Eu vou pegar 2 trechos de respostas suas anteriores. Você falou sobre já ter começado um planejamento para o ano que vem, e você falou também de um início possível de uma pré-temporada já no início de dezembro. E em outro trecho você fala sobre trabalhar com um grupo menor, não enxuto, você usou até essa expressão, não enxuto, mas um grupo menor. Neste ano, principalmente, os 3 outros profissionais que sentaram na sua cadeira falaram justamente disso, de um grupo muito pequeno, como a principal dificuldade deles para trabalhar. Queria saber como é que você encara isso, esse número de jogadores, e principalmente olhando para esse planejamento que você diz já ter iniciado, junto com o diretor de futebol, com a presidência e com a sua comissão técnica, dentro do grupo que você conheceu e que você viu do ABC. A gente pode dizer que, assim, em porcentagem, quanto você pretende ficar com o atual grupo, o que você já imagina e como é que você está vendo esse início de trabalho? Assim, sobre a questão dos outros treinadores, eu até por respeito, a gente não comenta, né? Tanto do Marchiori, do Alan, do Argel. Então, assim, daí cada um teve a sua maneira de falar, do que eles pensavam, né? Eu penso de uma maneira. E sempre sabendo que não vai ser a minha determinante, né? A gente tem que entrar sempre num consenso com a diretoria. Se a diretoria também entender que tem que ter um grupo maior, vai ter um grupo maior. A gente tem que entender que tem um longo ano pela frente, né? Que começa com pré-Copa do Nordeste, começa com o estadual, com Copa do Brasil. Então, quando a gente fala de um grupo, que nem tu falou, não enxuto, não adianta a gente pegar e fazer um grupo já de 35 jogadores, né? E o clube não ir tão bem, o que a gente faz na Série C? Aí o jogador tem contrato de 1 ano, quem se prejudica com isso? O clube, porque o clube precisa contratar mais jogador, tem que tirar jogador, e aí vai onerando o clube. Então a nossa ideia aqui é começar não com um grupo enxuto, um grupo que seja suficiente para a gente, competitivo, como eu gosto, mas um grupo que seja suficiente para a gente iniciar essas competições bem, e ao longo do processo, ao longo das competições, Copa do Brasil pode avançar de fase, Copa do Nordeste, uma Série C, tu ir agregando valores dentro dessa equipe, né? Então por isso que a gente pensa dessa maneira. Então, sobre o grupo atual, eu prefiro não comentar. Por quê? Porque a gente até então, foi uma negociação muito rápida, né? A gente vinha acompanhando Série B, sim, mas a gente não vinha numa negociação há muito tempo. Então a gente começou essa semana, as conversas, a gente viu, confesso para vocês, eu assisti o jogo contra o Juventude, assisti o jogo contra o Guarani, e vou assistir o jogo agora contra o Vila Nova. Então, assim, muito difícil eu te falar assim, quero ficar com 5, com 6, com 10, com 15. Tem jogadores que possuem contrato, né, Marcelo? Então, assim, talvez na semana que vem, se a gente tiver uma nova entrevista, eu possa te responder melhor essa pergunta. Hoje fica difícil eu te falar. Amanhã tem um jogo importante aqui. Aí eu vou e te falo, não, a gente vai ficar com 3 jogadores. Mas como fica a cabeça dos outros que vão entrar? Então, assim, até por respeito aos profissionais que vão estar amanhã, que são profissionais que estão representando a camisa do ABC, a gente pode responder essa pergunta futuramente, né? Quantos atletas interessam? Quando acabar a competição. Quando acabar a competição, eu posso te falar mais precisamente quantos a gente pretende ficar desse elenco. O Rafael, nesse processo de formação de elenco, né? Você falou aí que já monitora muitos jogadores. O quanto que esse novo elenco do ABC vai ter da sua participação, da participação do Marcelo, do próprio presidente Bira, né, da diretoria como um todo? Você gosta realmente de fazer indicações de jogadores que você conhece, sabe da qualidade? Ou você também está aberto mais para outras opiniões? Não, juntos. Não vai ter aquele cara que vai dizer, esse cara pode ter um jogador que trabalhou comigo? Pode, claro que sim. Mas eu, no momento algum, eu vou dizer, eu quero esse jogador de qualquer maneira. Isso não existe mais no futebol. A gente tem que trabalhar junto. Tem que ter a opinião do presidente, tem que ter a opinião do Marcelo, assim como tem que ter a opinião. Tenho certeza que a diretoria é meio maior do que 3 pessoas, né, presidente? Então, assim, é tudo em conjunto, né? A gente, nesses dias recentes, já trocamos informações com o Marcelo, já troquei informações com o presidente. Todo mundo tem nomes, a gente tem nomes, mas tem que ser uma coisa conjunta. Não pode simplesmente, né, eu tenho certeza absoluta, conheço o Marcelo, que o Marcelo não vai chegar aqui e não vai impor o nome, o presidente não vai impor o nome, apesar de ser o presidente que manda no clube, né, presidente? Isso aí a gente tem que entender, mas é em conjunto, né? A gente tem todos os nomes que a gente levanta da comissão técnica, alguns jogadores que eu trabalhei, sim, né? Não só no Amazonas, mas todos a gente passa para a diretoria, a gente tem que analisar tudo, não é só dentro de campo, tem que ver perfil de atleta, tem que ver o que o atleta quer na carreira, se o atleta ainda tem fome de conquistar. Não posso trazer jogador aqui para o ABC, uma cidade maravilhosa, uma cidade, né, boa de se morar, não posso trazer jogador para cá para passear. O jogador que vai vir para cá tem que ter perfil vencedor, tem que ter perfil com fome, eu digo assim, o jogador tem que ter fome de conquistar, fome de colocar o ABC num patamar mais elevado. Vicente Estevão, Tribuna do Norte. O ABC, quando ele teve os melhores resultados,
foi fazendo justamente dinheiro em plenas competições, assim como Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Em termos de importância, como é que você vai tratar essas competições que você terá pela frente, já que o ABC pode ter um calendário bem complicado esse ano? São fundamentais. A gente sabe, Copa do Brasil hoje em dia ela te dá um retorno financeiro muito grande. Eu tenho certeza que o ABC, não só o ABC, os clubes da Série A do brasileiro precisam da Copa do Brasil. A gente sabe que a dificuldade é grande, mas a gente tem que fazer um time competitivo para entrar nas competições, principalmente começar com a Copa do Nordeste. A gente tem que fazer de tudo para passar essa pré-Copa do Nordeste, entrar na fase de grupos. Copa do Brasil, a gente sabe da dificuldade, mas a gente tem que fazer valer essa camisa pesada que o ABC tem para a gente conquistar questões financeiras para o clube, que ela é importante. A gente sabe que avançando de fase dentro da Copa do Brasil, a gente pode ter uma Série C muito melhor, né? E claro que a gente não pode passar essa pressão para os atletas, né? Mas pode ter certeza que a gente vai trazer atletas com perfil que queiram muito estar, porque são competições de extrema importância, né? Copa do Brasil e Copa do Nordeste, elas te dão uma visibilidade muito grande. Mas lembrando, elas te dão retorno financeiro sim, mas a gente tem que deixar o estadual também com prioridade. A gente tem que caminhar, a gente está numa situação, é um clube que hoje vai disputar uma Série C, a gente tem que valorizar todas as competições. A gente sabe que se tu não conquista o campeonato estadual, a pressão vai ser muito grande. Como eu falei, a gente respeita os adversários, tem o rival que é o América, que a gente vai ter que brigar do início ao fim para tentar ser campeão estadual e nessas competições tentar avançar, porque a gente sabe que dá um respiro financeiro para o clube.